Nesse vídeo aqui eu vou falar das 3 propostas que tem pelo Pedro. Vou falar também do Flamengo que ofereceu 90 milhões em uma proposta oficial para contratar jogador argentino. Vou falar de clube russo que disse não ao Flamengo e reforço que estava certo para chegar, agora está incerto. Vou falar também um pouco mais acerca dessa situação do Pedro, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão. Então vamos que vamos, nação. Vou começar falando um assunto aqui, meu amigo. O Mengão é campeão mundial. Au, 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 au. É isso, Flamundi, que doideira é essa? Não entendi nada. O Flamengo sapecou o Chelsea 3-1 fora os ameaços. Não, 3-1 fora os ameaços. O Chelsea deu creu no Botafogo, deu creu no Palmeiras e deu creu no Paris Saint-Germain e é campeão mundial. Ou seja, se o Chelsea foi campeão mundial, eu que salapequei o Chelsea, também sou campeão mundial. Carimbei a faixa do Chelsea, irmão. Isso aqui é Flamengo. Chupa antes. Pronto, falei, vou falar agora de Pedro. Nossa, que assunto chato. Irmão, muita gente falando um monte de coisas. Tá? Principalmente que o Felipe Luiz vai perder o grupo, gente, blá, blá. Gente, olha aqui, só pra você aqui. Se o Felipe Luiz não tivesse o respaldo do grupo, ele jamais teria falado o que falou. E se o grupo, não tô falando assim de 15 tá a favor, 15 tá a favor, o grupo inteiro do lado dele, ele não falaria o que tinha falado. Porque o que ele falou é muito duro, mas detalhe, em momento nenhum ele mexeu no caráter do Pedro como ser humano, tá? Ele disse na questão profissional. O Pedro é o pior em tudo nos treinamentos, o Pedro... Gente, ele disse que o Pedro fez beirou o ridículo, ou seja, o Pedro fez mimimice, criancice. Já viu aquele Belém, nunca mais estou de bem? Achando que é criança. E ele disse, da mesma forma que vocês estão falando do jogador vai ficar exposto, eu também fico. E ele falou, se eu não tivesse o Pedro como titular, eu não tinha colocado ele 2 jogos na Copa do Mundo. Verdade, o Flamengo fez 4 jogos na Copa do Mundo, o Pedro foi titular em 2. Arrumou o quê? Nada. E ele falou, mas eu tô aqui pra ganhar, eu quero ganhar. Se ele quiser ganhar junto comigo, tamo junto. Se não tem quem queira. E ele falou, se o Pedro der a volta por cima e treinar, é titular. Então, gente, dentro do Flamengo, o Felipe Luiz não perdeu o elenco, não perdeu o grupo, tá todo mundo do lado dele. Ele sabia que naquela coletiva, mesmo o Flamengo ganhando de 4-0 ou perdendo de 4-0, o assunto principal, a pauta principal seria Pedro. Então ele já foi preparado para falar aquilo. Diz que o Pedro terá os problemas com a diretoria para lá, mas que dentro de campo, nos treinamentos, quem resolve é ele. E o Pedro não tá resolvendo nada. Então o Felipe Luiz não perdeu elenco nenhum, tá? A informação que eu tenho de chateado com o Felipe Luiz é só o Pedro, o Cebolinha e o Michael. O Michael, porque o Felipe Luiz tá pedindo umas coisas, ele não tá conseguindo fazer, ele tenta, mas não consegue. E o Cebolinha, meu amigo, assim, também já não arruma nada da vida. Mas chateado na questão de não tá conseguindo jogar. Agora, do lado do Pedro, que o Pedro fez, ninguém apoiou. Por quê? Porque o Flamengo tem uma filosofia de treinamento. Todo mundo tem que fazer o que está ali. O Pedro não é melhor de ninguém. O Pedro está se colocando acima de todos. Não tá entendendo, nação? Então, cara, fica tranquilo.
E te digo mais, tá? Digo mais. Entre Felipe Luiz hoje, entre Pedro, eu prefiro Felipe Luiz. Nação, eu quero estar sabendo sua opinião. Comente aqui. Nossa, isso aqui eu vou perguntar que agora é forte. Eu quero saber a sua opinião. Você que está neste momento desse vídeo. Hoje, se for para escolher Felipe Luiz ou Pedro, quem você escolhe? Eu fico com Felipe Luiz e vendo o Pedro. Já vou falar dessas 3 propostas que tem pelo Pedro, gente. Por quê? Trata-se de propostas de clubes brasileiros, tá? O Palmeiras tem interesse no Pedro. O Cruzeiro tem interesse no Pedro. E até o Corinthians, que deve todo mundo ter interesse no Pedro. Nunca vi isso. O Palmeiras tem um sonho antigo em ter o Pedro. A própria Leila Pereira, tempos atrás, o Flazoeiro perguntou para ela ao vivo, e aí, Leila, vai levar o Gabigol quando o Gabigol estava no Flamengo, tinha uma sondagem. Ela falou assim, eu gosto muito do Gabriel, mas eu gosto mais do Pedro. Só que, gente, para time brasileiro, o Flamengo não vende. E essa história dos 15 milhões que falou, o Flamengo não vai vender o Pedro por 15 milhões não, irmão. Jamais. O Pedro sair do Flamengo é acima de 20 milhões. É na casa de 20, 25 milhões para o Flamengo aceitar vender o Pedro. Mas não para o clube brasileiro. E outro detalhe. O Pedro já fez 8 jogos pelo Flamengo e pelo brasileiro. Ele não pode atuar em outro clube pelo Campeonato Brasileiro. O Pedro também já jogou a 3ª fase da Copa do Brasil e não pode jogar a Copa do Brasil para nenhum clube brasileiro. Ou seja, um clube que contratar ele, no caso do Palmeiras, vai ser somente para jogar a Libertadores. Vale a pena? Lembrando que esses 20 milhões que o Flamengo pega hoje, o Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, tempos atrás, e mais 2 jogadores, se não me engano, foi o Gabriel Menino e um jogador que está no Botafogo agora, você pode colocar no comentário o nome desse jogador. É um moreninho assim que nem eu, que está no Botafogo, esqueci o nome dele. Mas ofereceu 2 jogadores e mais 120 milhões de reais, ou seja, 20 milhões de euros que hoje o Flamengo pega. O Pedro tem 2 LC, 2 lesões gravíssimas nos 2 joelhos, no direito e no esquerdo. Já tem uma idade um pouco mais avançada, porém é um jogador que não é descartável. Ele sabe jogar futebol, sabe fazer gol. Então, gente, eu tô do lado do Felipe Luiz em números, gêneros e grau. Beleza? Bora mudar de assunto. Vou falar aqui de 90 milhões que o Flamengo ofereceu. O Flamengo fez proposta aqui de 90 milhões. Trata-se de Ezequiel Barco. O Flamengo chegou, sim, ao Olympique, né? Ao Olympique não, né? Cadê o nome do clube aqui? Cadê? Ao Spartak. Tô com a colinha aqui, tá, gente? Ao Spartak de Moscou. E ofereceu 15 milhões de euros pelo Ezequiel Barco. 90 milhões de reais. Cara, é um baita jogador. Tá? Esse é um jogador que eu falo, pô, se vier, é um jogador que ajuda, diferentemente do Carrascal, que eu acho muito dinheiro pelo Carrascal. O Carrascal é ruim? Não. Mas eu acho muito dinheiro que o Flamengo dá pelo Carrascal. Porém, o Ezequiel Barco, pra mim, é um baita jogador. Em primeiro lugar, ele é meia, argentino, raçudo, reserva do Arrascaeta, pode jogar aberto na esquerda, joga de lateral, joga de terceiro homem, enfim, um baita jogador, mas ainda não respondeu ao Flamengo, o Spartak, a proposta de 90 milhões. Então vamos aguardar, beleza? Agora, uma negociação que esfriou foi justamente a de Jorge Carrascal. Por quê? Porque o Dínamo não honrou o que falou. O Flamengo acertou com o jogador e o Flamengo acertou com o Dínamo. 12 milhões mais 2 milhões variáveis, pagando em 3 parcelas. Daí o Dínamo voltou atrás, falou que queria isso, queria aquilo outro, blá, 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 blá. O Flamengo acertou. 12 milhões mais 2 milhões em 2 parcelas. Agora o Dínamo diz que quer à vista, principalmente depois que o Flamengo vendeu o Gerson para o seu rival, Zenit. Aí falaram, pô, tá com 25 milhões de euros pelo Gerson, ganhou mais 160 milhões de reais no Super Mundial, o Flamengo tem dinheiro, então quer à vista, estão querendo que o Flamengo pague à vista, e à vista o Flamengo não vai pagar. O Flamengo deu todas as garantias e o clube agora faz jogo duro. Então, para mim que faça também, porque o Carrascal é bom de bola, mas eu estava achando muito caro pagar esse valor pelo Jorge Carrascal. Beleza, nação? Essas foram as informações que eu queria trazer para você neste domingão. Se inscreve no canal se você chegou até aqui, deixa o like, ativa o sininho também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, ótima semana para você e para sua família, e não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. Segue o líder.
só para deixar bem claro, vou falar também sobre a nota que o Flamengo soltou sobre os 2 jogadores que saíram com lesões no jogo contra o São Paulo. Vou falar que história é essa de Pedro no Palmeiras, se procede. Vou falar também de Matheus Gonçalves, que é esperado amanhã em Minas Gerais para assinar com o Cruzeiro, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Fla-Muito que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão então. Vamos que vamos então falar de Mengão Nação. Vou começar já desenrolando essa parada de Pedro, cara. Porque, irmão, eu só quero saber de uma coisa do Pedro. Chegar no ninho do urubu hoje, pedir desculpas. O Flamengo que folgou ontem, depois daquela baita partida contra o São Paulo. Nós somos líderes do Campeonato Brasileiro. 22 gols de saldo. Gente, não é 22 gols para mim, é 22 gols de saldo. Se juntar o G6, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino, irmão, dá 22 gols de saldo. Então o Flamengo tá voando, voando. Por isso que eu falei até num vídeo anterior a esse, que eu peço você que assistam, que eu falei basicamente muita coisa do Pedro, expliquei muitas coisas também que eu apurei. Eu tô do lado do Felipe Luiz. Tô contigo e não abro, Felipe. Mas essa situação de Pedro no Palmeiras, gente, não procede. Primeiro, que o Flamengo não vai vender o Pedro para clube brasileiro. E segundo, que mesmo que o Pedro é o sonho da Leila, mesmo que o Pedro é um sonho do Palmeiras, tanto que tempos atrás, quando o Gabigol ainda estava no Flamengo, teve uma sondagem, o Gabigol ia para o Palmeiras, a Leila foi perguntado ao vivo pelo Guilherme Flazoeiro, ela falou, sim, eu gosto muito do Gabigol, mas eu gosto mais do Pedro. Ela fez uma proposta de 20 milhões de euros na época, 120 milhões de reais, pelo Pedro, e ainda deu mais 2 jogadores. O Flamengo naquela época disse não, mas agora, gente, o Pedro já fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele não pode atuar pelo Brasileirão para mais nenhuma equipe. Ele também já jogou a 3ª fase da Copa do Brasil, não pode jogar mais a Copa do Brasil para nenhuma equipe. O Palmeiras disputa o título brasileiro, está na Copa do Brasil e também, aí, meu amigo, tá na Libertadores, está que vai querer pagar essa bagatela, essa fortuna para ter um jogador só na Libertadores? Mas claro que não, porque o Flamengo não vai vender para clube brasileiro e aguarda a chegada das propostas aí que o empresário do Pedro ficou de trazer, beleza? Eu sei, eu quero que o cara que queria mesmo que o Pedro chegasse hoje, pô, desculpa galera, ó, foi mal, não tava legal, pô, tava complicado, minha mente, minha cabeça, desculpa, vamos, e vida que segue, irmão, vida que segue, vida que segue, vida que segue. Por quê? Porque o Flamengo precisa muito do Pedro, sim, um cara que te entrega 30 gols por ano, 35, 40 gols por ano, claro que me serve. Claro que me serve. O Pedro é titular absoluto do Flamengo se ele estiver bem, como o próprio Felipe Luiz disse e falou, cara. Então, vamos aguardar e vamos tirar esse negócio de Pedro no Palmeiras. Não tem nada de Pedro no Palmeiras, beleza? Vou falar que agora de Flamengo desiste de negociação. Como assim, Flamengo? Matheus Gonçalves. É esperado amanhã em Minas Gerais para assinar com o Cruzeiro. Na verdade, já meio que assinou ali uns documentos. O jogador assinou, o empresário do jogador assinou, o Cruzeiro assinou, e esse documento está na mesa do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e ele ainda não assinou. Por isso os burburinhos que o Flamengo desistiu de negociar o jogador, que o Flamengo desiste da negociação. Por quê? Porque ele ainda não assinou. Cara, muitos torcedores estão chateadíssimos com o presidente BAP por vender o Matheus Gonçalves, 50% dele que seja por apenas 3 milhões e meio, sendo que o Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputa o título do Brasileirão contra o Flamengo, está também na Copa do Brasil, e o Flamengo vai vender o Matheus Gonçalves quase de graça para um clube que é rival direto nos títulos. Eu, particularmente, não venderia. O empresário do Matheus Gonçalves já disse que o jogador quer ir mesmo, porque não tem oportunidades no Flamengo. O empresário dele falou que se ele não for pro Cruzeiro, que se o BAP não assinar, vai ter que
dá tudo que o Cruzeiro ofereceu para ele. O Cruzeiro ofereceu 5 anos de contrato e 300 mil reais por mês. No Flamengo ele ganha 105 mil reais mensais. Então agora ficou esse impasse aí. Eu, se eu fosse Flamengo, não venderia Matheus Gonçalves para um clube como o Cruzeiro. Se fosse para vender, então, venderia lá para o Famalicão, um clube de Portugal, sei lá, irmão, sei lá. Mas para o Cruzeiro, eu, Wagner, não venderia. Mas em Minas Gerais, eu conversei com um amigo meu de Minas Gerais, que cobre o Cruzeiro. Ele me disse, cara, essa situação aí da desistência do Flamengo, aqui em Minas Gerais, ninguém sabe. Aqui em Minas Gerais, a gente espera sim que o Matheus Gonçalves chegue amanhã, terça-feira, para assinar com a Raposa. Então, vamos ficar de olho, vamos aguardar toda essa situação aí, né, cara? Eu, sinceramente, eu não venderia, não. Beleza? Bora mudar de assunto, vamos falar agora de 2 jogadores que se lesionaram contra o São Paulo. Trata-se de Ayrton Lucas e também de Alexandro. Alexandro, né, cara, que já vem recorrente, né, essa situação, né, nas dores na coxa, na posterior da coxa. Ele que teve essa lesão, ele voltou antes do Super Mundial, mas nem jogou, tanto é que o Ayrton Lucas foi titular e na maioria dos jogos no Super Mundial, e agora o Alexandre sente novamente aos 5 minutos do primeiro tempo contra o São Paulo, entre o Ayrton Lucas, não entrou o Matiazinha, porque o Matiazinha teve uma lesão gravíssima, igual a do Pedro, mas também fraturou a tíbia junto. Então o Flamengo está com muita cautela com o Matias Vinha. Mas no caso do Ayrton Lucas, ele teve um rasgo naquela chuteira de trava de alumínio ali, 8 centímetros de profundidade. Aconteceu que ele foi levado para o hospital Copstar. Ali ele foi operado, no modo de dizer, foi limparam, deram ponto, toda aquela situação. Ele ficou ali tomando medicação na veia, nos famosos soro ali, a medicação por 24 horas, e já está liberado para estar em casa. Estima-se que entre 20 e 25 dias ele retorna. Por quê? Porque tem que fechar, tem que cicatrizar tudo certinho, até porque a canela é um local de muito contato, um local que muito contato mesmo. No jogo de futebol, toda hora vai ser canela com canela, canela com canela, enfim, acontece no futebol. E já no caso do Alexandre, o Flamengo disse que foi uma lesão na posterior da coxa esquerda, cara, que também demora aí de 15 a 20 dias. Então, força aí pro Alexandre, força também pro Ayrton Lucas, né, cara, porque são 2 jogadores que estavam muito bem. O Ayrton Lucas, então, o Alexandre, antes da primeira lesão dele, antes do Mundial, ele estava voando. Aí o Ayrton Lucas, que estava mal, aproveita e voa. E agora acontece isso. Enfim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai arrumar, né? Se ele vai colocar o Matias Vinha, se ele vai improvisar o Varela ali, enfim. Se ele vai colocar um 3 zagueiro, descer um ponta por ali, enfim, vamos ficar de olho, aguardando, claro, os próximos passos do Mengão. Mengão que hoje já volta aos treinamentos, claro, visando o jogo da próxima quarta-feira, lá na vila mais famosa do Brasil. Vila Belmiro, com Neymar e tudo, e Robinho Júnior, né, meus amigos? Brinquedo não. Segue o líder! Um beijo. Fica com Deus, ótima semana. Se inscreve no canal e dá essa força pra gente. O canal aqui que é simples e humilde, mas trabalhamos muito para manter você muito bem informado, claro, sempre com as principais e verdadeiras notícias do Mengão, nua e crua, beleza? Fica com Deus, o Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.